Muito boa noite, está começando o seu podcast Corretor, mais um episódio do Corretor em Foco. E hoje, para trazer muito conteúdo para vocês, estão convidados aqui a Tati e a Isilda. Muito boa noite, Tati, muito boa noite, Isilda. Boa noite, Aldevino, boa noite, Isilda. Bom, meu nome é Tati, hoje eu sou coach, sou gestora de pessoas, mas eu vim do mercado imobiliário, estive nele há uns 10 anos. Boa noite, meu nome é Isilda, sou superintendente da Direções Consultoria, estou como corretora e superintendente há mais ou menos uns 13 anos. Estamos aí, né, para mais uma noite especial com vocês. Obrigado pela presença de todos, né? E o que nós já vimos falando no meio do caminho é sobre a questão de ser corretor, as dificuldades de você se tornar um corretor de imóveis e depois de você, nós como gestores, manter esses corretores no plantão, manter eles motivados, manter eles com vendas, né? Às vezes não aconteceu a venda, mas não, vai dar certo, mostrar o caminho, ensinar como fazer e liderar essas pessoas, né? Hoje nós estamos falando assim, entre eu e Isilda, estamos falando uma média de 200 corretores que a gente lidera e nós sabemos a dificuldade que é estar aí na frente dessas pessoas e você aí com esse trabalho também motivacional. Conta um pouquinho da sua experiência, o que você tem feito, qual que é o tipo de trabalho, qual que é o segredo para esse pessoal estar motivado, a diferença de você manter essas pessoas dentro de um plantão e também manter vendendo também, que a motivação maior é essa, né? Que não tem motivação melhor do que uma boa venda e uma boa comissão recebida, né? Exatamente. Porque também venda a gente sabe que não significa comissão ainda enquanto ela não entra na nossa conta, né? Então, tem muito esse aspecto psicológico também com os corretores, né? Bom, como eu estive há muito tempo na área da coordenação, né, no comercial, eu pude ver que o corretor, ele tem que ter um acompanhamento diário, é um treinamento diário, é mostrar para ele que ele não está sozinho nessa jornada, porque não é uma jornada fácil. Né? A gente sente que já para contratar não é fácil, porque é um mercado desafiador para todos nós, né? Em todas as áreas. Mas para você manter ele ali, você tem que ter um time de peso também, como a Isilda, como superintendente, para conseguir segurar esse cara lá, né, Isilda? Sim, você tem que carregar no colo, né? Dar todo o apoio que ele precisa nessa hora, porque ele fica muito inseguro, ele tem, às vezes, receio de conversar com o cliente, então você tem que estar sempre na retaguarda para estar ali apoiando ele nas horas que ele acha que o incêndio pegou ali, para tentar livrar ele, para que ele se sinta seguro, porque de início é muito difícil. Porque antigamente, você está até falando, fazia-se aquelas apresentações, né, onde você colocava um carro, um mega carro, né, aquelas casonas, né, falava, se você vender, você vai ter milhões, você vai, né, e mostrava aquela vida de ostentação. E quando você chega na realidade, no plantão, vamos supor, você faz lá uma apresentação, você que trabalha um pouco com apresentação, faz uma apresentação, fala, aqui você vai ganhar dinheiro, vou pegar lá um mega corretor, coloca ele lá. E quando ele chega no plantão, no outro dia, né? A realidade dele mudou. Né? Aquilo que para ele parecia fácil, né? Tipo, amanhã eu tô milionário, muda até o jeito de falar. Exato. Né? Mas chega no outro dia, não é assim. E aí que entra o trabalho de preparação, entra o trabalho de treinamento e pegar esse corretor iniciante, né? Inclusive, eu até quero deixar um recado aqui para você que ainda não é corretor, para você que quer iniciar nessa profissão e não sabe como, eu tenho 10 vagas de TTI mensais para te ajudar nessa profissão. Então, eu vou te treinar, te capacitar. Então, entre em contato ao Devino Super Direções no Instagram e eu vou te ensinar como você faz para ser corretor de imóveis. Então, assim, é um projeto que a Direções tem incubadora. Bacana, isso faz toda a diferença. Exatamente. Então, nós temos um setor, uma gerente que hoje cuida para nós, que é a Sônia, cuida muito bem. Então, é aquele negócio de pegar no colo. Né? Então, estrutura de Wi-Fi, café da manhã, mostrar, pegar a mensagem. Por quê? É uma dificuldade dos corretores, dos gestores em si, joga no plantão, põe no plantão. Põe no plantão.
põe no plantão. E você coloca no plantão para fazer o volume. E larga lá, né? Mas Se como eu largar faço para Esquece preparar? ele lá. Como eu faço para preparar essa pessoa? Como eu trago essa pessoa? Né? Como eu formo ela como profissional? Ou então, na direções, como é muito forte a região que nós trabalhamos, a Arizona Oeste, então o que acaba acontecendo? Acaba se tornando que nós temos muitos mails dos próprios clientes, não é mailing comprado. Então, o que os gestores às vezes faziam? Pegava-se uma lista, dava na mão do camarada e fala assim, ó, liga ou dispara a mensagem, né? Porque tem até aquela... Ele não vai ligar, ele vai disparar a mensagem porque ele tem WhatsApp. medo de falar. Exato. Porque agora tem até aquela frase, né? Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Eu já ouvi... Então, o que acontece? Então, deixava o corretor com aquele... Largado. Aí eu passava a mensagem, mas o que eu estou vendendo? Então, qual que é o tipo de trabalho que nós fazemos? Você vai vender você vai ofertar um empreendimento em si, né? Agora estamos lançando lá em Barueri o Vila do Conde. Então, estou vendendo o Vila do Conde. Então, assim, o que você vai falar do projeto? Qual que é a região? O que tem de diferencial? O que tem da região que você pode aprimorar? O que tem do projeto? Qual que é o lazer? Quantas unidades? Então, quando ele ligar ou quando ele ofertar pelo WhatsApp, ele está preparado para receber isso. Entendeu? Porque, assim, se você não souber o que você está vendendo, como que você vai ofertar? Não funciona, né? Então, assim, aí o cliente perguntou qual que é a forma de pagamento, né? Às vezes ele viu lá que é caixa econômica, mas eu posso comprar sem entrada? Não posso? Como é que funciona? E aí, essa estrutura justamente é para quê? Para preparar ele, e enquanto isso, ele não está trabalhando no plantão, ele está trabalhando com essa pessoa, mostrando o que é uma roleta, o que é uma apresentação de produto, o que é ele chegar num plantão, como que ele vai ser recepcionado, qual a postura que ele tem que ter, qual que é o cronograma que ele tem que fazer. Então, essa incubadora é para ele chegar no plantão já estagiando, acompanhado pelo coordenador de equipe, que nós chamamos de fechador, junto com o coordenador de plantão, e aí sim ter lógica em ele estar ali bem assessorado. Então é disso que nós estamos falando, de preparar esse corretor para quando ele chegar até o plantão, ele não se deparar com o quê? Estou aqui, mas não sei o que fazer. Cheguei aqui. Como isso aconteceu comigo? Comecei na corretagem, comecei um pouquinho novo também, né? E aí quando eu cheguei na corretagem, na verdade eu era terceiros, a imobiliária que eu trabalhava, cheguei lá o primeiro dia, estou conversando ali, tinha um pessoal novo igual eu, na época, e estava ali conversando, e nada de trabalho. 2, 3 dias assim. E aí eu agradeço muito um amigo, até hoje ele é amigo meu, muito amigo meu. E na época eu até costumo falar que ele era muito enjoado. Falei, você é enjoado, meu. E ele era aquele cara metido, sabe? A gente falava que era metido, né? Porque ele chegava, bom dia, boa tarde, não falava com ninguém, saía, entrava, saía, entrava, saía, entrava. Ninguém sabia o que ele fazia e ele não falava nada com ninguém. E nós tomando café, a hora do almoço, ele trabalhava, né? Exatamente. Os outros não sabiam o que estavam fazendo ali. E a gente ia lá na hora do almoço, esquentava a marmita, e a gente achando que estava trabalhando, né? Saía de casa, voltava, só que a produção não acontecia. E aí um dia ele chegou para mim, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ele falou, olha que você tem, eu vivo em você um potencial muito grande. Só que, quantos clientes você falou hoje? Aí eu olhei para ele assim, não falei com nenhum. Quantas placas você colocou na rua? Na época era imóveis de terceiro. Falei, nenhum. Ele falou, então você não está vindo trabalhar, você está vindo tomar café. E quantos cafés você tomou hoje? Exatamente. Esses daí você sabia, né? Você entendeu? Às vezes pede as contas, né? Que na verdade você vai sendo levado para isso, né? Então, o que ele me trouxe de lição naquele dia? Poxa, você precisa se mexer. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha para a rua aí. Olha quantos 6%, que lá na imobiliária a gente falava muito de 6%, sim, né? Olha quantos 6% tem na rua e você, aqui dentro da imobiliária, você acha que você vai vender? Tomando café. Você não colocou o seu nome, você não vai vender. Ou você vira corretor, ou então vai estudar, você é novo ainda. Vai estudar, vai ser outra coisa. Ou você fala, sou corretor de imóveis, ou então, a partir de hoje, você vai fazer outra coisa.
E aí foi que eu tive um choque de realidade. Na hora eu fiquei meio invocado, porque ele não falou de uma forma branda, ele falou tipo como um chacoalhão mesmo. Mas que fez você acordar, Funcionou, né? né? Funcionou. Só que no outro Super. dia que eu acordei para ir trabalhar, eu já acordei com outra cabeça. Aonde que eu vou captar? E eu até costumo brincar que na minha época não tinha carro. Eu não tinha carro. Então, quer dizer, o que acontecia? Não tinha Uber para se locomover. Eu vou em um bairro próximo, vou de Uber. Então, era muito difícil a questão. Então, ou era táxi ou era 50. Você tinha que escolher qual que você queria. Difícil, né? Então, a gente acabou aprendendo na escola da vida, não teve jeito. E teve essas pessoas que ajudou, na época, ao quê? A te formar como um profissional, às vezes dando um chacoalhão necessário. Mas hoje tem o quê? Essa incubadora que é para justamente fazer isso, fazer esse processo andar, fazer o corretor entender o começo dele, que é aquilo, como que você começa. E a gente criou justamente essa incubadora, não para o corretor achar que ele vai ter de tudo para ostentar. Não. É possível, sim, ele mudar a vida dele. É possível, sim, ele comprar a casa dele, ir viajar com a família, ele ter um carro novo, mas ele tem que fazer a parte dele. Sim. E a gente está dando condições para que ele aprenda, para que ele faça a parte dele. Exatamente. Que é justamente o que o Aldovino acabou de falar. Que é a parte da empresa que a gente estava falando, né? Você abrir uma empresa. E se esforçar, antes disso, porque eu acho que isso aí é o que a gente tem que fazer quando o cara está dentro da empresa, né? Mas e para levar esse cara para a empresa? É qualquer um que você pode levar para a empresa? A gente sabe quantos vocês viram entrar, perder tempo e sair falando mal do mercado, dizendo que o mercado não funciona. Exato. Né? Isso. Aí você tem duas questões. Primeiro, a contratação errada. Então, quando eu faço as entrevistas, que lá na RH Imob, a gente faz primeiro uma entrevista online, para os caras já entenderem como é que funciona. Claro. Um ponto aí. Eu queria também agradecer a RH Imob, tá? É uma grande parceira nossa, que nos ajuda nas contratações diárias, uma empresa séria que está no mercado para fazer a diferença. Né? Isso aí, então, assim, já tenho uma parceria com, eu conhecendo agora pessoalmente a Tati, mas com a Mari, com representantes da RH Imóvel, e é uma empresa séria, né? Então, pode continuar o processo que vocês estavam fazendo. O nosso foco é justamente, eu brinquei com a Mari hoje, que é essa nossa parceira, que pode parecer utopia, mas a gente tem que contratar as pessoas para ela entender que o mercado imobiliário é um dos mercados mais sérios que existe. Exatamente. E que os corretores, eles não são bem vistos. Por quê? Porque eles não tiveram, primeiro, um recrutamento de acordo com o que o mercado precisa desse profissional. Não é qualquer profissional que se encaixa no mercado imobiliário, a gente sabe disso. Então, a gente já faz uma seleção. Porque ele tem que ter uma visão de crescimento também. Sim. Ele tem que se desprender do salário fixo. Do CLT. É muito difícil. Das férias, do 13º. Ele tem que primeiro se desprender disso. Porque primeiro, você que trabalha em contratação e nós que temos essa questão de contratação, muitas vezes, primeira vez, você pega o telefone do candidato, do iniciante, quanto é que ganha, né? Qual que é? Salário, quais são os benefícios? Ele não pergunta qual que é o trabalho, o que eu preciso fazer, né? Onde que eu preciso para ganhar dinheiro? Não, então, só ele que fala... Só que ele não pensa que com a empresa dele, ele pode sim pagar o INSS dele, pagar o convênio dele. Então, só que isso precisa ter uma cabeça e mudar a chavinha, né? Mas isso a gente já faz questão de falar nas entrevistas online. Sim. Por quê? Porque o cara tem que ir para a entrevista presencial sabendo que esse é o jogo, que ele não vai chegar lá, vai ter um CLT, que ele pode sim ganhar numa comissão 50 mil, 100 mil, 200 mil, é totalmente possível. Mas a realidade, o dia a dia não é bem assim. Exato. A gente tem comissões ali em torno de 5 mil, que não necessariamente ele vai ter todo mês. Então, ele tem que ter uma disciplina como um empresário. Ele está abrindo a empresa dele. Nós estamos auxiliando ele a começar o negócio dele, que teoricamente, né, falando da nossa época, você quer tirar seu Cresce?
Se vira. Se vira. Vai lá na escola, né? Vai fazer o seu Banca estágio. tudo. Não, você não sabe nem por onde ir. Não Às vezes você está sabe. cursando o estágio, igual o meu caso mesmo. Quando eu comecei a cursar o estágio, Uhum. da primeira vez, não conseguia nem... Sabe, onde que eu vou agora? Ah, já estou no estágio, não vou fazer as provas. Então, quer dizer, que tem que dar entrada no Cresce, que tem que fazer o processo certo para você estar Não tinha regulando a orientação imobiliária. nenhuma, né? Nenhuma. Então, A assim, gente a era parte da... jogada no plantão, Exatamente. E aí você se vira. A parte da Exatamente. entrevista, de verdade, porque é o começo, né? Sim. E você vender essa profissão, assim, como que se é a profissão que dá para ganhar dinheiro e dá para pessoa mudar de vida, e dá. E que você não tem que fazer uma faculdade de 3, 4 anos, depois começar como estagiário e subir para júnior, depois para sênior, para ganhar o que um corretor Ganha. em Ganha em um uma ano. venda. Ganha em uma Em uma venda. venda, mas vamos por O aí salário um do cara que mês. vai fazendo aí um trabalhinho, a gente sabe que é plantio e colheita. Ele não vai chegar no primeiro dia, eu já vi acontecer, já peguei corretor Dá sorte, que dá no sorte. primeiro mês Eu também assinou já vi. 2 unidades com um investidor. Exatamente. Mas é sorte, a gente não pode contar com a sorte. O plantio e a colheita é muito trabalho, mais é o trabalho, rápido é. do que o cara em qualquer outra profissão. Então, e não é por isso que ela deixou de ser séria, muito pelo contrário. A gente lida com o sonho das pessoas diretamente, independentemente se é para investimento ou se é moradia. É um Exato. sonho, Sim. né? Você ter um apartamento ou você ter um de investimento. Então, não é qualquer profissional que também pode lidar com esse sonho das pessoas, E, na né? verdade, você vê como que é um assunto delicado a contratação de corretores. Porque, assim, antes da gente fazer parceria com a RH, Imob, o que acontece? Nós procuramos pessoas especialistas, agências, e a agência não faz esse tipo de trabalho. A agência de trabalho, ela quer empresas, mas trabalho para contratação de corretor, ninguém não faz, faz. porque, na verdade, o benefício que você tem é o quê? Vem você sabe aprender que, a partir de então, você está iniciando seu próprio negócio. Eu não tenho lá o convênio médico, a cesta básica, o salário, mas assim, é uma profissão que você se dedicando, você colocando e se expressando e colocando para fora tudo aquilo que você, às vezes o corretor, já é vendedor. Só que o que ele acha? Não, eu não sou corretor bom porque eu não sei vender, não sou bom de lábia, né? E na verdade hoje, aquele corretor bom de lábia, que aí pode até ser que na nossa época seria o bom de lábia mesmo, né? Que era Sim. aquele corretor, bico doce, que ali, Isso. às vezes precisa sim de uma técnica de venda. Mas assim, não é o bom de lábia que vende. É o bom de ouvido. É o que entende. É o que, né, que atua. Então você precisa colocar isso. E aí entra a contratação, que é um passo muito importante, e entra a estrutura que a empresa deu Exato. de treinamento. E assim, mesmo que essa pessoa foi treinada, chegou no plantão, agora você vai andar sozinho? Não. Você tem uma estrutura, você tem o coordenador de equipe, que é o cara que vai na mesa, sem você ter que perder comissão, sem ser um 50, é a pessoa que vai te ajudar no dia a dia, continuar o que foi feito no online, né? Porque assim, tem a parte teórica e tem a parte prática, como se fosse vai dirigir. Então, venda muito isso, emoção, né? Na hora, você negociar com o cliente, então você vai para a prática. E aí, esse coordenador de equipe é justamente para quê? Para te auxiliar nessa prática, na hora que o cliente levanta da mesa e você tem que respirar e colocar ele para sentar de novo, né? Porque às vezes o corretor, ele coloca, eu até costumo falar, uma coisa é você colocar energia no seu problema. E outra coisa é você colocar energia na venda. Não é? Então, quer dizer, já chega, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que quando o vender. cliente chega, né? exatamente. Fazendo ele não vende. conta com o valor da comissão. Por isso que não tá nem se uma certa outra ainda. pessoa for com outro tipo de argumento na mesa para ajudá-lo, vai sair a venda. Exato. Então, às vezes ele Ele sabe não vai- fazer. Já não está com aquele peso, né? Com aquela ansiedade Exato. toda, Ele né? sabe fazer o processo. Às vezes ele já está desenvolvido, só que quando chega na mesa, que ele vê lá que ele vai ganhar X de comissão, vai 5, 7 mil de comissão, Pronto, aí já. e o cliente fala, vou pensar, O se bichinho nessa fica hora você não louco, ter, né? Uma boa técnica, aí sim entra quem? O coordenador de equipe. O gerente. Aí vem o Coordenador de coordenador do plantão, É. aí vem o gerente.
vem o superintendente, né? Que eu também, assim, não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu nunca gostei de deixar de fazer mesa. Que eu acho que quando você deixa de fazer mesa muito tempo, às vezes eu fico, 15, 20, um mês sem fazer mesa, que é correria, reunião, essas coisas. E você quando, perde um pouco. então, né? você vai para a mesa, né? Você não tem aquele discurso aguçado, tipo, vamos, né? Aí você vai montando de novo. Não que você perdeu isso daí, mas que você acaba deixando um pouco a técnica um pouco de lado, pelos problemas que existem, né? Então, eu sempre gosto de me envolver em mesa. Então, às vezes você vai ver no plantão, vai ver numa mesa de um, numa mesa do outro. Eu sou meio assim, gosto gostoso, de... né? E assim, É a melhor coisa que tem gostoso. é você... Para nós gestores, que aí, assim, você tem que virar a chave de gestor. É você esquecer os números que você vai ganhar, lógico, todo mundo trabalha por dinheiro. Mas, assim, trabalhar com pessoas, tanto você que trabalha na parte de contratação, tanto nós que trabalhamos na parte de gestão direta no plantão, o que acontece? Você olhar a venda acontecendo, você está olhando o cliente realizado e o corretor realizado. Então... É muito bom. Não tem preço. Não tem preço. Quando você olha, assim, eu tive casos, até quando não estava como superintendente, estava como coordenador de equipe num projeto que nós fizemos em Carapicuíba. E eu cheguei, ninguém me conhecia, então foi um desafio para mim. Cheguei lá, falei, e agora, né? Ninguém me conhece, todas as equipes já estavam com montadas, seus coordenadores, e a coordenadora da minha equipe tinha saído e eu fui substituí-la. Então, assim, quem que é esse? E eu disputava também com um coordenador junto, uma equipe grande que tinha na época. E eu falei, preciso mostrar meu trabalho. E aí tinha um rapazinho novinho que ele era campeão de vendas lá. Foi campeão de vendas, tinha vendido bastante, é o Black. Muito amigo meu até hoje, tá ali na Baixada, trabalhando como corretor ainda. E eu cheguei para ele e falei, Black, deixa eu te ajudar. Deixa eu ligar para os seus clientes. Aí comecei a ligar para os clientes que não fecharam, ele já tinha fechado bastante. E eu liguei para 3 clientes deles, os clientes vieram no plantão no dia, e eu fechei a mesa deles, só desses 3. E esse rapaz começou a fazer propaganda de mim. E aí espalhou, né? Ele é bom, vai para cima. É bom. Aí daqui a pouco começou, um entrega a pasta para mim, esse aqui não fechou, sem eu precisar fazer. E aí um entrega para mim, e aí você via corretor que chegava em mim depois, chorando. Obrigado, é o meu aluguel. É muito até um corretor até que faleceu esse tempo atrás, o Isailton, faleceu de infarto, e ele, quando chegou em Carapicuíba, ele estava com o aluguel atrasado, filho para nascer, e foi numa época difícil da vida dele. E ele chegou e falou para mim, obrigado, você não tem noção do que é essa comissão para mim. Então eu até costumo, até hoje, quando nós falamos com gerente, com coordenador de equipe, é assim, quando você vai para a mesa de alguém, a sua mesa você pode fazer de qualquer jeito. Porque se você perder, você perdeu. É tua, né? Mas a mesa do corretor, a mesa do cara que está iniciando hoje, essa tem que ser bem feita. Porque eu não posso chegar e fazer. Não porque pode é o aluguel, né? é a comida, é a responsabilidade dele que está nas suas costas. É a expectativa dele, e talvez continuar ou não na profissão. Exatamente o que eu ia falar. Ali pode ser o ponto do cara ficar ou não. Sim. Se divisor de águas, né? Exatamente. Se você fizer ele vender, você fizer não, né? Porque eu acredito hoje que, na verdade, a gente não vende mais nada. Exato. O cliente, ele muitas vezes chega no plantão, ele já sabe, às vezes, mais do que o corretor que está ali. Ele já olhou toda a concorrência, ele já tem todas as informações. Então, o que eu passo para esses novos corretores? A gente não tem uma venda de impacto. Ninguém acorda e fala assim, eu vou ali comprar um apartamento. Não, nunca vi um negócio desse. É uma venda trabalhada. Quem vai se dar bem? O que você falou. O cara que conseguir ouvir melhor o cliente e direcionar ele para onde ele quer ir, mas ele não consegue ir sozinho. Exato. Né? Mas não só com... A gente tem que entender de produto, de mercado imobiliário e tal, mas a gente tem que entender de tudo um pouco, porque a gente começa a fazer parte da vida daquele cliente e falar também. A verdade, né? E falar a verdade, porque realmente tudo que ele vai pagar,
tudo certinho. A Ele tal não pega devolução de nenhuma, obras, ele não né, pega não. nenhuma falha nossa, porque É, senão nem aí, nenhum se ele associativo. desconfiar, Acabou a Acabou a venda. confiança, acabou tudo. é isso aí. Né? É isso que E a o gente cara tem que, se passar. você fizer um bom trabalho, ele vai te trazer a família inteira, porque ele É. sabe que com você a coisa vai Indica. funcionar. Ele vai Que indicar vários é o amigos. corretor E é para o o gestor melhor. e é o cliente para o corretor. Sim. É esse Exatamente, canal que nós estamos falando. E assim, e na verdade, o que acontece? Quando o corretor chega no plantão, eu também gosto de falar um pouco da venda, né? Igual você falou, hoje a gente não vende mais justamente por isso. O que a gente vende? A nossa imagem. A nossa apresentação, o que é? Então, se um cliente chega no plantão e tem um corretor que recebe ele de cabeça baixa, né? Que não sabe falar direito, que não sabe se expressar. E assim, o falar direito não é você falar palavras difíceis, não. É um bom dia, família. Obrigado pela sua pontualidade, se ele foi pontual, né? Eu acho que são pontos que muitas vezes são poucos explorados por corretores, tanto iniciantes quanto os corretores antigos, né? Então ele chega afoito às vezes para vender, ele acaba não explorando pontos que pode marcar, né? E assim, querendo ou não, na corretagem, eu acho que venda assim em si, você trata muito ainda com preconceito, você trata ainda muito com casal que às vezes não entende muito, então ainda tem a questão que hoje muitas pessoas já abriram a cabeça, mas tem pessoas que não abriram ainda. Então, você tem que sempre, se você é mulher, se direcionar mais para a mulher, pelo menos no começo da conversa. Né? Depois, se você é homem, se direcionar primeiro para o homem. Então, coisas que fazem diferença no começo da sua venda. Então, agradecer pela visita, agradecer por estar no plantão, pedir até um feedback, o que você achou do projeto, o que te chamou a atenção, né? Eu sempre costumo brincar, assim, de 0 a 10, qual que é a nota? Você gostou, não gostou? Porque assim, se ele falar 10 para você, 10, você fala pronto, fechou aqui, coube no bolso, ele vai comprar. Exatamente. Né? Porque se aí a apresentação foi 10, agora se ele falar 8, você precisa saber entender também. O que faltou para ser o 10, né? Isso, não, porque eu não gostei. Aí você pega o cliente, que aí entra o trabalho de gestão. Não, peraí, vamos lá. Então vamos voltar lá que eu quero entender com você, se você entendeu a função que você tem na academia, se você tem a função que você vai ter, como que vai utilizar. Por exemplo, nós temos projetos hoje que igual temos o Hub ali na Viliara, que é um produto que ele é sensacional, sabe assim, de tecnologia, só que às vezes o corretor fica com medo de explicar isso para o cliente. Então, não gostei disso, que isso vai encarecer o condomínio, não vai, e aí você vai explicando que vem equipamento, vem equipado e decorado, vem tudo certinho. Então você acaba trazendo uma dúvida mínima que o cliente já coloca na cabeça dele. Não, se tem tudo isso no condomínio, Nossa, vai imagina vir quando vai caro. ser o condomínio. Vai ser absurdo. E eu até costumo brincar também, falo, não, fica tranquilo, vem tudo equipado e decorado, quando vem decorado, né? E 100% dos nossos projetos hoje, Sim, né, tudo equipado e decorado. Tá. E a piscina vem cheia d'água. Ai, que beleza. Você não vai pagar água, não vai Olha que maravilha, encarecer. que tá caro Não vai ter que encher a piscina depois que você Mas pegar a esse cara, chave. ele só consegue passar isso pro cliente como? Tendo essa retaguarda toda. Sim. Exato. Já desde lá de trás que falaram para ele, cara, não é fácil, mas é bom pra caramba. É meio que um ame ou odeie, né? Então, Exato. você entrou no mercado, você entendeu como é que ele funciona e como ele pode ser rentável para você, você não sai mais. Não sai. Conheço pouquíssimas pessoas que tiveram resultado que saíram. Agora, o cara que entra, como você falou, para tomar café, e eu falo isso na entrevista ou já. Ele entra, não é aí. Ou ele entra assim, não consegui arrumar nada ainda, enquanto eu não arrumo, eu vou fazer um bico. Exato, achando que é um bico, não vê a coisa como Aí, profissão. aí Que já é uma missão nossa mostrar para a sociedade que o corretor de imóveis hoje é uma profissão. não é o Zé sério. Mané, que ficava antigamente, a gente chama de gato gordo hoje no mercado. Isso. Mas se você lembrar, é aquele senhorzinho que sentava na frente da casa, que tinha a placa lá, vende-se, ficava lá. alugue-se. De jornal na mão. Esperando o cliente chegar. Exato. E hoje as pessoas acham que os corretores estão dentro do plantão fazendo a mesma coisa que aquele velhinho lá estava fazendo. E até né? porque o mercado mudou. Totalmente. Né? Então, isso aí, de o cliente vir hoje é exceção. É muito mais Ele vai ver tudo difícil. pela É internet exceção. primeiro, qual que E ele a, gostou. e a internet, ela te induz a pesquisar mais.
Então, por exemplo, você pesquisou um determinado empreendimento, né? Ah, eu quero um apartamento de 2 dormitórios e tal. Daí, Aí, 5 daqui, minutos... você deu 2 passadas lá no Instagram, Já vai vir vai um monte. aparecer outro similar ao que você, né? Aí daqui a é um pouco de outro. 3 também. Aí você vai clicando, aí você vai clicando, aí você vai E vendo. não para Então, mais, o cliente, né? quando ele chega no plantão, por isso que assim, aí entra a questão da profissionalização. Então, tem a questão da contratação, e aí, assim, conhecer concorrência, conhecer do mercado, estar atualizado, porque o seu cliente, ele vai chegar atualizado. Ele vai chegar atualizado, Ele vai chegar. Na nossa época não tinha o Google para te dar pra Exato. gente essa informação. Então, o que a gente falava pro cliente, ele, entre aspas, era obrigado a aceitar aquilo, porque ele não tinha como ver se aquela informação era verdadeira verídica, ou não. Hoje, ele na mesa, vocês já devem ter passado por isso. O cliente abre o celular e fala, não, mas não é isso que está escrito aqui. Não é verdade? Exato. Se você e o não corretor é a explicar de mesma forma... coisa. Ele só vai ficar na sua empresa se você tratar ele direito. Porque ele sabe que o teu vizinho ou trata melhor, ou paga alguma coisa a mais, ou tem muito mais produtos, ou a comissão é melhor. Hoje eles têm todas as informações na mão, tanto o corretor como o cliente. É que se você fizer certo, é sua obrigação. É o mínimo, né? Mas se você fizer errado, você está mal falado em qualquer espécie, tanto na parte de entrega, se você não entregou, vamos supor, vender. E é um dos diferenciais da empresa também, da Direções. Tudo entregue no prazo, né? Sem atraso de obra, sem questão de, não entregou, não construiu. E convivemos, por exemplo, com vizinhos, empreendimentos vizinhos, por exemplo, Presidente Altino. Convivia ali com, não, mas eu não vou, porque aí você tinha que explicar o conceito que nós estávamos vendendo, que não era simplesmente você tá vendendo ali para o cara que vai comprar e vai pegar o dinheiro e ele vai sumir, não, que existia um banco, que é a Caixa Econômica Federal, que está por trás. E aí, enfim, aí você vai entrando. Como é que você passa essa confiança para o teu cliente se você não está seguro com a informação? Sim. Exatamente. Então, por isso é tão importante a formação que a gente desse sentiu corretor, a necessidade né? de criar essa incubadora justamente por conta disso. Então, por exemplo, o corretor ele tem que ter esse papel tem que qualificar, decisivo. Né? Esse trabalho que corretor. nós fazemos de contratação é importante até porque hoje, historicamente, tirando um caso ou outro, a Direções, ela não pega o coordenador, vamos supor, alguém lançou um mega projeto e aí foi sucesso no mercado. Aí a Direções vai lá atrás daquele coordenador e traz ele. Não. Nós temos a função de formar pessoas. Então, se o corretor veio até nós, já é corretor de mercado, não tem problema, nós vamos formar ele também, porque pela quantidade de empreendimentos que nós temos, a chance dele crescer é muito maior. Então, o corretor que está no mercado, e às vezes, aqui não sou valorizado, nós temos uma questão de valorização, então, é um plano de carreira. Então, um pouco, peguei aqui, eu já sou experiente no mercado, mas preciso saber como a empresa trabalha. Peguei o ritmo da empresa, que é aquilo de seriedade, de explicar tudo certinho, de falar os pontos, tudo, né? Do começo ao fim, até ele chegar no financiamento redondinho. Fez essa parte, ele já consegue ter uma função nova na empresa, mas ele tem que ser formado pela empresa. Então, historicamente, na Direções, nós temos o quê? E teve caso até contratado já pela RH Imob, que hoje a Laila coordena lá o Ipiranga. Coordenadora, que começou na Direções ali como estagiária, virou corretora, fez os passos e hoje está como coordenadora, né? E está super bem, vendendo aí 3, 4 no mês, assim, dela, unidades dela, fora. Então, assim, uma pessoa que está voando, né? E começou lá na RH Imob. Então, assim, o trabalho é esse, é os passos. Então, vou começar, como vou começar? Vou contratar? Como que eu contrato? Como que eu mantenho? Porque não é você só contratar e você também não explicar essa questão para ele. Não resolve. Então, assim, treinamento semanal. Ora, vamos falar de evolução de obra hoje, Sim. Vamos falar de NCC. A Isilda, até quando a gente tinha os lançamentos, né, Isilda? Isso. Antes do lançamento que a gente fazia. Lá, fazia um treinamento de simulação. Aí fazia. Vocês vão fazer isso e vão fazer a simulação. Deixa preparado isso. A gente fazia simulação, falava de taxa de juros, falava de subsídio, sabe, de coisas assim que, e por incrível que pareça, né, se você não falar,
na mesa, ele vai querer tirar dúvida. Tem isso também, né? Tem. O corretor vai querer tirar dúvida na frente do cliente, né? Na frente. Nossa, mas isso daqui é assim mesmo? Você tem que, o corretor que Aí faz você isso, né? cutuca embaixo da mesa, Embaixo assim, da né? mesa, né? Dá aquela cutucadinha de ficar Exatamente, quieto. né? Deixa que agora eu falo, É, né? exatamente. Por aí o negócio. Depois você pergunta. Aí Isso. você falou, vai buscar uma água pra mim. Nossa, essa história de buscar água. É, exatamente. É, Mas pega isso uma aguinha pra faz mim. a diferença também para você segurar o cara bom. Porque ninguém bom fica em empresa ruim, Exatamente. né? Porque é o teu rosto que você está mostrando para o cliente. E aí, se o produto que você vende é de uma empresa que atrasa, que usa material de péssima qualidade, que Exato. mente, que fala que entrega equipado e decorado, chega lá, depois tem taxa disso, taxa daquilo outro, né? E na Exato. realidade Aí o esse corretor é o corretor- ponto com o cliente, ele vai buscar Como é que ele. fica ele nessa história toda? Então, para o corretor ter uma empresa séria por trás faz toda a diferença também. Sentir Não é só- segurança no que ele está Exato, fazendo, né? exato. Eu posso afirmar para o cliente que vai ser entregue Uhum. da forma que eu estou vendendo. E a gente acompanha também a entrega desses empreendimentos que a gente vende. E graças a Deus, a gente tem uma grata surpresa porque a gente tem o book como referência, né? Você está vendendo Você aquilo faz o ali, comparativo. só que você não a tá vendo, expectativa e né? realidade. E E quando quando você você olha- vai acompanhar a entrega das chaves, você vê que ficou muito mais legal do que está no book. Então é muito gratificante. Nós entregamos muito agora o bom, Seleto, é. né? E aí tem uma corretora minha lá, que é a Ibiza. Então ela vendeu super bem no lançamento, depois também na continuidade do produto. E ela sempre está postando lá, né? Ó, casal tal pegou as chaves, né? Ela começou a postar agora. Postou já uns 6, 7 casais, ela Olha postou. só. Você vê o Então, pessoal você vê o chorando, pessoal de emoção. alegria, Nossa, é né? muito É o legal. que a gente falou do preço. Lógico, ninguém está aqui pelos lindos olhos de ninguém, né? A grana é que no final é o que faz com que a gente trabalhe, óbvio, Sim. né? Exato. Mas a realização do sonho dessas famílias realmente não tem preço. E só uma pessoa que foi bem treinada, que é bem qualificada, que é capaz de chegar nesse ponto. Você vê que o corretor, que é o pseudo-corretor, aquele cara que foi jogado no plantão, só acontece um negócio desse se ele tiver sorte. A venda trabalhada dele, fazer a captação do cliente, esquentar esse cliente, como a gente fala, né? Até chegar na hora do casamento, não acontece, porque o cara não aguenta fazer todo esse caminho. Exato. Ou ele E teve ele não a vai sorte saber, de tirar né? o número 1 Exato. e já pegou vendendo a ali vez. um cara pronto, né? Que é raridade, mas acontece, o tal do balão apagado, ou ele sai falando mal do mercado. Por quê? Porque ele justamente não teve... Primeiro, não foi ensinado lá desde o começo que a vida do corretor era isso. Que ele ia né? começar uma nova profissão, né? Ia começar uma empresa própria e que ia ter os desafios, né? Como tem em todo lugar. Todas as áreas. Todo lugar tem os desafios, só é. que assim, o crescimento e a questão do ganho, que é um ganho sem limite. E quando assim, e existe também, aí falando, né, de corretor para corretor, existe também aquela restrição, né? Hoje, 80% dos empreendimentos que nós trabalhamos é Casa Verde e Amarela. Minha Casa Minha Vida agora, né? Mudou de novo. Ainda estou me adaptando com as mudanças. Eu demorei para adaptar com Casa Verde e Amarela. Agora não pra sai, voltar, mas né? Minha Casa Minha Vida. Que é um projeto único também, né? Sim. Mas... Casa Minha Vida Verde e Amarela. Pinta de verde e amarelo. Então. Tá brincando. Mas é só para descontrair. Mas a Sim. questão então 80% dos empreendimentos são Minha Casa Minha Vida. Então, o que acontece com esses clientes, com esses corretores? Tem gente que tem restrição. Ah, não vou vender Minha Casa Minha Vida e não sei o quê. Eu quero vender SFH. Eu quero vender alto padrão, né? Eu quero ganhar não sei quantos mil. Então, ele fica fazendo essas contas dos 30 mil, dos 40 mil que ele vai ganhar, que ele vai demorar 6 meses para ganhar esses 40 mil às vezes. E olhe E lá, às né? vezes mais, um ano. E olhe E olha lá, não, né? mas assim, eu tô falando uma média de um corretor que investe, de um corretor que tem, Tá né? sendo bem otimista, Exato, mas né? vamos colocar 6 meses. Né? Uma média entre 1 ano e 6, vamos colocar Por aí. 6 meses. No Minha Casa Minha Vida, você tem isso muito mais próximo. O cliente mais próximo, que você está trabalhando o quê? Com a base da pirâmide.
Não estou desmerecendo, longe disso, né? Quem trabalha com alto padrão, jamais. Mas o que nós estamos falando assim, que às vezes tem essa restrição, né? E às vezes a gente ouvia falar até... O time da venda é mais rápido. Até em preleção a gente ouvia falar assim, que a questão de ouvir falar, vai lá para Minha Casa Minha Vida, vender Minha Casa Minha Vida. Existia-se isso até em preleção. Preconceito, né? Exatamente. Né? E hoje o Minha Casa Minha Vida, e assim, não é só o Minha Casa Minha Vida, porque tem distinções. E assim, os bancos também mudaram. Então, se você olhar hoje, a Caixa não se envolve só Minha Casa Minha Vida. Não. Então, assim, hoje o associativo, né? Que alguns chamam de plano piloto, alguma coisa assim. O que é o associativo? O que ele te traz de benefício? E tudo isso, assim, a venda do associativo, por que ela é mais complexa? Por que às vezes precisa entender um pouquinho mais? Porque é uma venda que você vai fazer todo aquele processo de venda, que você vai ter que encantar o cliente e chamar o cliente no decorado. Só que quando chega na negociação, você não vai falar só do valor, do primeiro valor, do valor do apartamento. Você vai ter que falar das correções que vai acontecer. Porque você pegou todo o processo que ia acontecer daqui a 3 anos, 2, 3 anos, que quando ele compra no SFH é assim, você vai fazer agora. E traz a presente. Então, agora. assim, só que aí o cliente tem que entender que, assim, esse processo, processo de documentação, registro e TBI. É tudo agora. Ah, não, mas isso aqui eu preciso pagar? Precisa. É que os corretores não vão falar isso para você, porque se ele falar para você, ele não vai comprar. Mas daqui a 3 anos, quando você for pegar seu imóvel, você vai ter que fazer registro e TBI, vai ter que recolher esses valores para você ter sua escritura. E assim, e são coisas simples que, assim, que você vai englobando, e por isso que existe treinamento, capacitação de como falar com o cliente. Ele precisa entender que esse processo é necessário. Ele precisa entender que é a questão da evolução de obra. Mas vou ter que pagar todos os meses. Ele está ganhando na valorização. Ele está ganhando porque, na verdade, se ele também fizer para um banco, ele vai ter que pagar para o engenheiro vir e avaliar. Então tem tudo isso. Você está provando para ele que é mais vantajoso você fazer isso agora. E muito mais seguro, né? Segurança é principal. Que a gente tem de distratos no SFH. Lá na frente, porque né? o Depois cara que tá pronto. Não, e o cara vai perder você não tem tempo para preparar do que ele pagou. Mais as comissões. Mais as comissões, exato. Porque quando ele comprou, ele olhou o primeiro valor, que é o da construtora. Mas ele ainda não está vendo como é que vai ser para conseguir esse financiamento. Sim. E se lá na frente ele não conseguir? Dançou, perdeu. Exatamente. Né? No Minha Casa Minha Vida tem essa segurança de que você conseguiu fazer com que tudo desse certo, assinou o contrato com a Caixa, acabou. Pronto, a tua casa está garantida. Principalmente quando você compra de uma empresa como a Direções, que é uma empresa séria que você sabe que vai entregar, né? Sim. Porque a gente sabe que também tem os picaretas do e mercado, assim, como e o legal, todos os mercados e o legal tem, da Direções, assim, é o que eu acho muito interessante. Primeiro, corretor receber na frente. Né? Isso faz toda então, a assim, diferença. Nós gestores, né, Isilda? A gente recebe. 2030, não tem problema. Mas não tem problema. 2030 vai chegar. Não tem problema. Vai chegar 2030. Mas o corretor recebe esse mês. Só que o corretor vai receber na frente. O corretor. E assim, Direções não fica com dinheiro de corretor. Não tem. Eu trabalhei em imobiliária que tive esse tipo de problema. Não vamos entrar em nomes, mas. Tipo assim, demorei 10 meses para receber uma venda que o cliente deixou o sinal na hora da negociação. Entendeu? Então, e a própria Direções, a própria imobiliária, ela fica por último. A imobiliária então, é a última. Se a gente é em 2030, ela é 2032. Exatamente. Porque ela é a última. Então, assim, então é legal. Fora isso, então o incorporador... Tá certo, né? Porque a engrenagem tem que funcionar. Exato. Se a parte, na minha opinião, hoje a parte principal é o corretor. Porque se ele não fizer esse elo, esquece. Então, mas a maioria todo mundo tira um pouquinho, né? Um pedacinho. Na verdade, todo mundo quer entrar na pizza. Um pedacinho, né? Na frente aí da pizza, né? Todo mundo, não, quero pegar agora. Quero pegar. Se não tiver o mínimo de ato, não. Se o cliente fizer parcela de R$1.000, por exemplo, minha comissão é 5.000. Primeiro o corretor vai receber. 5 meses é o corretor. Exatamente. E depois vai entrar. Ele tem que manter essa engrenagem funcionando. Ela é a peça principal. Se ele não estiver bem, porque se ele ficar sem grana, ele não vai estar bem, ele não vai conseguir desenvolver bem o trabalho dele. O resto todo não vai funcionar, não adianta. Eu falava para eles, o que adianta o meu trabalho como gerente se eu não tiver o corretor trabalhando?
Eu e nada sou a mesma coisa. Você Agora, não vai o ganhar, corretor... né, também. Nada, É. nada. Então, isso que a gente tem que entender hoje como gestor, né? O cara que tem que ser valorizado é o corretor em primeiro lugar. Esse ele tem que ser bem contratado, ele precisa entender exatamente como funciona o mercado, qual é o trabalho dele no dia a dia, justamente para não pensar que ele vai tomar café o dia inteiro. Exato. E tem que ter todo esse respaldo para que ele continue fazendo essa roda girar. Os treinamentos, as palestras motivacionais também, que às vezes a gente precisa, quem trabalha com venda, Precisa da sabe que motivação. precisa da cenourinha ali na frente, Exato. não tem jeito. E na verdade, assim, o que acontece? A questão da direções, até na parte de entrega que eu ia completar, é uma coisa que eu admiro muito. Primeira coisa da direções é o pagamento. Então, foi uma coisa, um diferencial muito grande quando eu entrei. Falei, poxa, o corretor recebe, e recebe. 7 dias está na conta. Ai, que lindo. Entendeu? Então, isso é diferencial incrível para o corretor. Outra coisa, incorporador. Então, o dono da empresa, ele tem essa configuração com ele. Né? Então, assim, não é qualquer incorporador que chega na mesa dele e senta. Ah, não, eu vou construir aqui. Não. Quem é você? Você é indicado por quem? Se chegar lá, ele não recebe. Por que ele não recebe? Justamente para não entrar nesse cara que não quer. Ah, eu quero construir. Ou eu quero uma fatia agora. Eu não quero esperar para o final. Eu quero construir, mas agora. você vai construir o quê? Você entregou o quê? Quem que é você? Por quê? Não é um preconceito com o incorporador. É um cuidado com quem está vendendo, com a marca de vendas. Exato. Tanto que teve um empreendimento que nós colocamos a marca da Direções para o empreendimento que estava parado de vendas. Então, nas divulgações, produtos 100% entregues, Direções. Então, chamando para nós o quê? A responsabilidade. Pode ficar tranquilo que essa vai entregar também. Então, todas, assim, e ele sempre tem esse cuidado de conhecer quem é o construtor, da onde que ele veio. Igual nós tivemos histórias de começar com pessoas, por exemplo, o construtor da 4, que também lançamos o Lumine agora, era um construtor que nunca tinha lançado. Ele era conhecido em Osasco, porque ele era de Osasco, mas nunca tinha lançado nada com a gente. Tá. Então, o dono da empresa teve o cuidado de conhecer, de ver quem indicou, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de cuidado até é para lidar. E hoje nós estamos falando das Direções que tem um estoque aí de, no mínimo, 3.000 unidades de estoque, e estamos falando de uma projeção de 6.000 unidades para lançamento agora em 2024. Então, assim, para ter esse cuidado e chegar até onde nós estamos hoje, com mais de 30 plantões ativos, né, e tratar esse corretor do jeito que é tratado, para justamente ter essa cadeia acontecendo. Então, assim, vai receber o corretor, vai receber o coordenador, e com esse crescimento. Então, se você pegar o histórico das Direções, todas essas empresas que hoje são grandes começaram conosco. Começaram com um prédio. Exato. Com um prédio. Sim. Começaram com um prédio, com a torre única, e hoje se transformou em quem? Em pessoas que estão lançando 4.000 unidades. Essa semana mesmo nós fomos no MIT, que já tem projetado Barueri. Em Barueri mais de 3.000 unidades lançadas por uma incorporadora. Só né? por uma. Que começou num associativo, lá em Presidente Altino, conosco, com a torre única. E aí você vai vendo a história. E assim, ganhando o prêmio de Master Imobiliário, 100% entregue, selo de qualidade ISO 9001. Então isso vai trazendo o quê? Tranquilidade para nós trabalhar. E essa tranquilidade que a construtora nos passa, que a imobiliária nos passa, é a tranquilidade que nós vamos para a mesa e chega essa tranquilidade. Né? Uhum. Porque eu imagino, por exemplo, se eu estou num projeto que não entrega, eu vou fazer uma mesa, e o cliente fala, mas quando você vai entregar? Aí se eu Como falar o que você vai responder? Não, se eu falar qualquer ano, eu vou estar mentindo. Com certeza, porque não tem informação, né? Eu acho que não vai. Ou então pergunta, ou então pergunta assim, quando teve algum atraso, aí você vai falar o quê? Você não tem o que falar. Mas eu vi no Reclame Aqui, porque aí ele já e hoje ainda tem um Reclame Aqui. Eu vi o Reclame Aqui, que aqui está com problema, ali está com problema, vocês entregaram isso, vocês entregaram. Aí é aquela história, veja bem. Veja bem. Então, a gente falar, né? A gente tem problema com o Reclame Aqui? Tem cliente na mesa que ainda questiona, com toda essa credibilidade que a gente tem e que a gente passa,
Ainda tem cliente que faz isso. Aí você vai conversar o quê com ele? Mas do que o senhor está reclamando? O senhor está reclamando de uma coisa pontual, de um vazamento que deu num apartamento para o outro? Isso é normal. O senhor está questionando um Reclame Aqui que não entregou? É mentira. Exatamente. O senhor está questionando um Reclame Aqui que entregou sem estar equipado e decorado? É mentira. Então, Reclame Aqui vai ter em todos os segmentos. Sim. Agora, e assim, são e na verdade é a proporção, vamos né? analisar, Não, né? e o produto é feito por pessoas. Então, quando a gente vê que é um problema, que, como você falou, aí, de um pontual, vazamento, a empresa vai lá e vai consertar. Sim, Né? sim. Eu aprendi com meu pai que ele falou, até Mercedes tem assistência técnica, porque as coisas podem dar problema. Não pode? É verdade. Então, por que não pode dar problema? Agora é o que você falou. É alguma coisa que é uma inverdade? É pontual, vamos analisar. É outra não história. Então, Mas pode acontecer. O que não pode é deixar de resolver o problema. e não pode deixar de responder. E Então, também. essas coisas, você tem essa credibilidade. Né? Porque exato. você conhece os construtores. Eles moram, a maioria mora ali na região. Então, você sabe que eles vão entregar. Você sabe que eles não vão sumir, que eles moram ali. Sim. Então, tudo isso Sabe a história de todos. confiança E cada assim, vez maior, e né? querendo ou não, é um ciclo de amizade muito legal. Então, assim, os próprios incorporadores acabam tendo esse cuidado, tanto com as direções quanto a própria marca. E o interessante, só pra gente finalizar, porque o tempo foi embora, você acredita? Nós, passamos Foi do muito tempo. bom. Não, mas foi muito bom o papo. Mas assim, até na pesquisa que foi feita, então assim, tem a questão, até foi feita no meeting, a apresentação, Sim. o que os clientes avaliam? Então 19% é a empresa, os outros 19% era a localização do produto, e os 53% ainda era o quê? Expertise em vendas. Expertise em vendas. Então, é aqui que nós estamos falando. O corretor ainda faz diferença. Faz toda a diferença. Né? A venda ainda está... É uma coisa que é difícil. Não está robotizado ainda. Não tem né? como robotizar. E não vai tá. Porque Não precisa vai do aperto tá. de mão. Precisa do relacionamento. Precisa. Não tem Se jeito. não tiver o relacionamento, Porque a senão coisa você não faria vai. a compra pela Toda internet. pela internet. Acabou. E é uma coisa que a gente não vai conseguir nunca, porque nós fizemos na pandemia Sim, tudo virtual, tudo virtual. fizemos atendimento via online, Resolve, contrato mas não- digital, mas aí o cliente fala, tá bom, mas eu quero ir ver o decorado. Mas quem Aí compra tinha que sem fazer ver, né? Como é que você atendimento. vai não tem. comprar um apartamento sem ir lá, sentir se tem o sol mesmo que alguém falou, se não E tem? o Até plantão- um carro que você sabe que é tudo igual, você não Faz quer o sentar? test drive, Exato. Você não quer é? sentar no carrinho ali. E o plantão te Exatamente. proporciona essa energia do plantão, a energia é. da venda. Isso te proporciona, assim, o cliente entra nessa energia de Sim, venda. Então, isso também faz a diferença. Exatamente. Então, assim, outra coisa também que eu quero deixar aqui bem claro, você corretor que tem dúvida, que quer também se expressar, quer contar o seu dia a dia no plantão, na imobiliária, entre em contato conosco, Aldevino Super Direções no Instagram, e nós vamos agendar você para um dia também estar aqui contando a sua história, compartilhando o seu conhecimento também. É interessante nós Muito estar bom, compartilhando. Então, assim, eu quero desde já quero agradecer vocês pelo tempo aí disposto. Muito obrigado por ter vindo, Eu por que ter agradeço. compartilhado de conhecimentos ricos, né? E nós, com certeza, vocês vão voltar aqui ainda mais vezes, né? E eu tenho certeza que foi de grande conhecimento, tanto para a pessoa que está começando na gestão, tanto para o corretor que está iniciando e está perdido, ele já vai ter um pouco de norte de quem procurar, né? Exato, Procura exatamente. RH Imob, Imob. e a RH Imob vai mandar você para direções, Olha né? aí. Vai Vai fazer ficar o casamento tudo perfeito. Exatamente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí desenvolver um bom trabalho nesse ano, uma projeção muito grande para 2024, de um grande crescimento, e nós contamos com a RH Imob para isso também, tá bom? Opa, eu é que agradeço a oportunidade de deixar a RH Imob aparecer aqui. Eu queria aproveitar e passar o nosso Instagram também, que Por é favor. @RH_Imob, o meu é @coachtaticita, para também o pessoal seguir a gente lá nas redes e entender um pouquinho melhor do mercado imobiliário, que é um mercado tão lindo, né? Tão gostoso de trabalhar, né? Tão gostoso, exatamente. Então, assim, você que quer compartilhar sua história, fique ligado aqui também no nosso
podcast, Corretor em Foco. Nós vamos, no próximo episódio, vamos trazer dicas incríveis. Vai ter uma pessoa especialista para falar sobre preconceito no mercado imobiliário, se existe ou não. Né? Nós vamos falar, essa pessoa especialista nisso, para falar sobre esses assuntos. Também uma grande amiga minha vai estar aqui para falar sobre esse tema. Então, fique ligado nas dicas e nas opções que nós temos. Muito obrigado.